Estamos iniciando o programa Comando da Cidade, aqui pela nossa TV Poa, canal 6, e gravado diretamente aqui dos estúdios da ANAPS, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, bem no centro da cidade, aqui na Borges de Medeiros 410, no terceiro andar. Depois eu vou falar muito sobre a ANAPS, aquilo que você encontra aqui na ANAPS, mas eu vou apresentar aquelas pessoas que vieram até aqui para fazer o programa de hoje, o nosso Comando da Cidade de hoje. Meu amigo Jorge Martins, ele que é hoje um escritor famoso em todo o nosso Rio Grande do Sul e também hoje um empresário importante. Eu quero agradecer muito a tua vinda aqui. Boa noite, meu amigo Jorge. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente e falar diretamente com os teus telespectadores. Eu queria que você falasse um pouquinho daquele menino da caixinha de sapato. Esse rapaz foi colocado, quando ele nasceu, numa caixinha de sapato e deixado lá na rua. Foi menino de rua. Eu quero que ele conte um pouquinho da sua trajetória aqui para nós, para que você possa ficar sabendo um pouco mais sobre o Jorge Martins. Mas tem uma outra pessoa também extremamente importante que nós trouxemos aqui para o nosso estúdio hoje, o meu amigo Rogério Lago. Boa noite para você, Rogério. Boa noite, Brás. Boa noite, telespectadores. É uma satisfação estar aqui no teu programa mais uma vez. Olha, o Rogério, ele é gerente de um sistema que eu admiro muito em nossa cidade, porque a nossa cidade é que faz, na verdade, o melhor trabalho em todo o Brasil com relação aos táxis lotações, aquilo que a gente chama de transporte seletivo. E o meu amigo Rogério Lago vai falar para nós sobre os problemas que o sistema enfrenta e sobre as comodidades também que o sistema oferece, não é? Aqui no nosso Comando da Cidade de hoje. Eu agradeço muito ao Zafari Bourbon, de Economizar é Comprar Bem, patrocinando aqui o nosso programa. Muito obrigado também aos meus amigos do Cresci, Rio Grande do Sul. Um abração ao meu amigo Flávio Koch, ele que é o líder absoluto dos corretores de imóveis em todo o Rio Grande do Sul e que também está sempre aqui no nosso Comando da Cidade. Vou começar conversando com o Rogério, para que o Rogério nos conte um pouco sobre o sistema de lotações, o transporte seletivo. Como é que o sistema está operando hoje, com quantos carros e para onde vai o sistema, meu amigo Rogério Lago? Bom, Brás, o sistema já está completando 37 anos, né, de existência em Porto Alegre. Hoje nós operamos com uma frota de 437 veículos, atendendo praticamente todos os bairros, né, da cidade de Porto Alegre. Recentemente, agora em novembro, nós inauguramos duas linhas novas, que foi a linha da Restinga e a linha da Belém Novo. Hoje os carros comportam 21 lugares, 21 passageiros. 21 lugares, com exceção da linha da Restinga e da Belém Novo, que por ser uma linha longa, que tem mais de 50 quilômetros, ela entra numa categoria especial e aí tem 25 lugares. Olha só, por que todos os carros não têm os 25 lugares? Porque isso seria bom, porque hoje é tanta gente que vive aí prensada, não é? Andando nos ônibus da cidade, e que se nós tivéssemos um transporte que oferecesse um pouco mais de lugares, eu acho que favoreceria realmente o ir e vir das pessoas. Este é um objetivo da associação, da ATL, em buscar os 25 lugares futuramente para o sistema de lotação. Eu quero conversar contigo hoje, Rogério, a respeito das inseguranças do sistema, dos problemas todos de violência que nós enfrentamos. Não é só o problema de lotações, é a sociedade no geral que enfrenta realmente uma violência crescente e que tem que ser combatida de alguma forma. Mas eu vou perguntar para o Rogério, para que ele explique daqui a pouquinho, como é que isso afeta o sistema de lotações. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso, viu? Sobre violência também no sistema de transporte coletivo, que afeta também as lotações. Meu amigo Jorge Martins, escritor. Eu falei, quando eu estava abrindo o programa, você foi colocado numa caixinha de sapato. Conta essa história, porque eu sei que rendeu um livro, não é? Então conta essa história para nós, o menino da caixinha de sapatos. A história do menino da caixa de sapato, Brás, começa em Novo Hamburgo. Eu tive problema, não tive nenhuma estrutura familiar, porque quando eu nasci em Novo Hamburgo, o meu pai era presidiário.
e a minha mãe era doente mental, perambulava pelas ruas. Então foi muito difícil para mim desde os primeiros dias, porque quando a minha mãe era casada com o meu pai, ela apanhava muito do meu pai. O meu pai era um homem violento. E ele nunca aceitou essa gravidez da minha mãe. Então, eu nasci com 7 meses. Mas a minha mãe, ela dizia para a minha avó, porque a minha avó que me criou até os 10 anos de idade, ela dizia que ia me abandonar também, que não queria. Que ela amava muito meu pai, que meu pai não queria essa criança, e que ela ia abandonar também. Mas é que minha mãe tinha problemas, né? Minha mãe era doente. Mas, quando ela fez 7 meses de gestação, ela sentiu muitas dores e foi parar num casebre que a minha avó morava, nos eucaliptos, em Novo Hamburgo. Um barraco que não tinha luz, não tinha nada. E lá, a minha avó viu que ela ia ter aquela criança e saiu atrás de uma parteira, cortou as pernas nos arames farpados e tudo. E a parteira conhecia a minha avó, sabia que a minha avó era uma pessoa devota, se prontificou, foi lá e fez o parto da minha mãe. Só que quando eu nasci, que a parteira fez o parto, ela olhou para a minha avó se chamava Elvira. Ela olhou para a minha avó e disse: Dona Elvira, a senhora reza, porque só um milagre. Eu não pesava 700 gramas e tiveram que trazer, porque a minha avó não tinha onde me colocar. A minha avó viu que tinha uma caixa de sapato em cima de um armário velho e me colocou ali. Isso tudo em São Leopoldo? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, Novo Hamburgo. Uhum. Tudo começou em Novo Hamburgo. Aí os vizinhos, né, se desesperaram para ajudar a minha avó. Minha avó era uma pessoa devota, eles gostavam muito dela. Trouxeram algodão, fizeram bolinhas de jornal e fizeram o tipo de uma estufa. Ali foi o meu primeiro berço, uma caixa de sapato. Que coisa fantástica, meu amigo Jorge Martins. E aí depois você escreveu um livro, que é O Menino da Caixa de Sapatos. Nesse livro você conta essa história? Sim, eu conto principalmente no Meu Nome é Jorge, que está na 5ª edição. Ah, sim, no Meu que Nome é Jorge. Vai ser palco de um longa-metragem, um Uhum. docudrama. Agora começamos a gravar através da Panda Filmes em outubro. Uhum. Mas o que acontece? Ele retrata e traz toda a minha história. Assim, já começaram a gravar as primeiras cenas já? Não, vamos começar em outubro. Em outubro? Estamos procurando os parceiros, né? Uhum. Inclusive porque com a lei de fomento, então agora está em fase de captação. Mas é um livro forte, que eu quero um livro não para bilheteria, eu quero um livro para público, um filme voltado para dentro. Que coisa gozada, Jorge. Normalmente, quando uma criança passa por tudo isso que você passou, precisa, na verdade, de médicos, de psicólogos depois para tornar a criança com condições de enfrentar a vida. Você não teve nada disso? Não, muitos se admiram de eu chegar com essa saúde mental hoje. Por isso que eu me aprofundei, eu fiz neurociência, fiz psicopedagogia, educação infantil, até para saber as raízes, né? Porque eu não enfrentei e não passei, não tive acompanhamento de todas aquelas fases, aquelas etapas de desenvolvimento de uma criança. Né? Então, talvez eu diga que eu sou uma exceção, talvez eu tenha uma missão para cumprir aqui. Porque eu vivi, Brás e telespectadores, não foram 6 meses, 1 ano nas ruas. Eu vivi 6 anos quase nas ruas, sendo quase 3 anos em Novo Hamburgo, dormindo em cemitério, carros abandonados, e depois eu vim parar na Praça da Alfândega, dormindo nos bancos, onde me trouxeram, me prometendo emprego e alimentação. Mas quando eu descobri, foi para me prostituir. E me diga uma coisa, como é que você, de repente, conseguiu sair dessa? Qual foi o primeiro passo assim, que tirou você desses problemas todos? Eu tinha muita fé em Deus, eu fazia meus pedidos, né? Eu acreditei em mim, porque eu sempre digo que a vida nos oferece 2 caminhos, Brás, para qualquer um de nós, o caminho do bem e o caminho do mal. E eu acho que eu escolhi o caminho do bem para chegar aqui hoje. A vida não é um destino, é um caminho, e nós somos o arquiteto deste caminho. Eu acho que está aí a diferença. Eu acreditei em mim mesmo, aproveitei as oportunidades e sempre trabalhei. Eu tinha boa índole. E as pessoas passaram a acreditar em mim. Eu adquiri a confiança das pessoas e aproveitei as oportunidades que eu tive para chegar hoje como empresário, palestrante, e para ir para o Rio Grande do Sul e pelo Brasil. Porque eu fiz 38 feiras ano passado. Eu fui patrono de 12 cidades. Olha que beleza. Patrono da Feira do Livro de 12 cidades, inclusive o patrono da Feira do Livro de Gramado. Foi, exatamente. Alguém te estendeu a mão, Jorge, nesses problemas todos que você enfrentou? Você teve alguém que te ajudou em especial? Muitos. Porque a gente não é nada se a gente não tiver as amizades, as pessoas.
sabe? É muito importante saber cativar as amizades. E eu tive uma pessoa muito importante que via eu perambular pela Rua da Praia, era um funcionário público, e me abriu uma oportunidade na Assembleia. Mas até eu chegar lá e conseguir esse emprego no restaurante da Assembleia na época, que eu lavava o chão e lavava os pratos, foi muito difícil, inclusive para mim entrar na Assembleia, porque eu não tinha roupa e me urinava todo. Qual é o nome da pessoa que te ajudou? A primeira. Adênio Campos. Ardênio Campos. Adênio Campos. Eu nunca me esqueço dessa pessoa. Esse foi que te levou para conseguir um emprego no restaurante da Assembleia. Foi aonde eu passei a ter dignidade. Hoje o que as pessoas querem é dignidade. Uhum. Quantos livros escritos hoje, Jorge? Eu vou para o quarto agora, que o quarto livro que eu vou lançar em junho, de primeira mão aqui na tua TV, no teu programa. Que beleza. Que é a Amizade Torce por todos os times. Esse livro é um livro infantil, eu vou fazer o pré-lançamento em junho e vou lançar ele na Feira do Livro de Porto Alegre. Inclusive já está sendo requisitado. Esse é um livro infantil que tem a afinidade de promover a cultura de paz e não violência, no esporte, nas escolas, na família e no relacionamento diário. Esse ninguém leu ainda. Não está nas livrarias, né? Não. É surpresa esse livro. O último que você lançou, Jorge? O último que eu lancei é este aqui, Amizade Torce por todos. O Menino e Seu Segredo. O que fala o Menino e Seu Segredo? O Menino e Seu Segredo, ele trabalha bastante o cognitivo, o afetivo e o social, né? É uma parceria aqui. É um menino que tem uma amizade com um ratinho, né? Um animalzinho simbólico, mas que tem muito valor porque ele se chama Valente, que na verdade ele não é um ratinho, né? Ele é um anjo que vem ajudar esse menino e acompanhar esse menino durante a sua trajetória. É cheio de ilustrações? Ele é com bastante ilustrações e bem lúdico. Você só escreve para as crianças hoje? Eu estou me dedicando, né? Focando nas crianças infantil e infanto-juvenil. Mas ano que vem um livro para adulto aí. O limite da autoridade familiar, né? O que está acontecendo com as famílias, com os pais que estão perdendo o controle sobre os seus filhos? Para você, só aqui uma palhinha aqui. Sim. O que você acha que está acontecendo e que de repente faz com que as famílias percam este domínio sobre a sua prole? Os pais estão se frustrando muito em não conseguir dominar e dar limite para os seus filhos. O tanto que esse livro que eu lancei, que foi o segundo livro, O Menino da Caixa de Sapatos, que está agora, dia 21, ele estreia a peça teatral O Menino da Caixa de Sapatos em São Leopoldo, baseado na vida e obra de Jorge Martins. Esse livro não tem a palavra não. Porque nós ouvimos muito a palavra não quando éramos pequenos e até hoje, de uma forma punitiva, de castigo, né? Que muitas vezes traumatizava a criança. Mas tem várias maneiras de dizermos não, impondo limites. Eu sempre digo, Brás e telespectador, que o maior patrimônio que um pai e uma mãe pode deixar para um filho não é um bem material, mas é o exemplo. E isso é o que está faltando hoje nas famílias. Os pais, inclusive, estão tomando o lugar de seus filhos, estão querendo ser jovens, até com medo de se frustrar, de não poder ensiná-lo e colocá-los na senda, né, da dignidade, da honestidade e dos limites. Nós estamos vendo tanta violência, né? E para você está errado esse negócio do pai tentar ser jovem para poder, de repente, dialogar com o filho? Cada um tem sua potencialidade. Eu acho que o pai não pode perder a sua condição de pai, que é o gestor, é o chefe da família. Ele não tem que ser o companheiro, ele tem que ser, na verdade, ele tem que se colocar junto com seus filhos, com seus filhos, né? Se colocar junto, e junto dos seus filhos, ser um construtor do conhecimento, ser um construtor de conduta, de exemplo para os seus filhos, né? Inclusive na parte orçamentária da casa. Hoje em dia tu vê aí os filhos ganhando pouco, tendo um salário, uma mesada, vão gastar tudo num celular, num objeto material, porque não sabe quanto custa aquilo, né? O que se precisa para ter aquele valor para gastar? O que ele podia fazer com aquele valor ao invés de comprar um bem tão caro assim? É verdade, é verdade. Rogério, você tem filhos? Tenho sim, Bas. 3 filhos. 3 filhos. E essas dificuldades que o Jorge coloca, você enfrenta também, não? Eu posso me considerar assim um privilegiado, abençoado por Deus, né? Tenho 3 filhos que não tenho que me queixar. Acho que todos são adultos já. O meu caçula já está com 27. Tá? Mas eu reconheço as dificuldades que tem hoje e eu atribuo, Jorge, desculpa, a
minha opinião nesse aspecto, mas eu atribuo também a falta de religião dentro dos lares hoje, a falta de... Isso contribui muito para essa desagregação familiar. As pessoas não estão se espiritualizando, né? Só que é o seguinte, por que acontece isso? Porque os pais, também um dos fatores primordiais, não têm mais tempo para os seus filhos. Sim, quer dizer, tem que trabalhar e ele acha que dando aquele bem para o seu filho, dando uma mesada boa para o seu filho, não precisa mais de acompanhamento. E larga a educação para as escolas. A educação começa dentro de casa. Não custa nada o pai, colega, o pai dedicar ou a mãe um dia num mês, dentro do mês, 1 hora, para ver o que está acontecendo com a sua família, se reunir, fechar, desligar a TV, desligar a rádio e ouvir mais os seus filhos. Jorge, e essa família desestruturada acaba, na verdade, fazendo com que a nossa sociedade seja uma sociedade muito violenta hoje e insegura. E a gente vai falar disso no segundo bloco depois, tá bem? Sim. Olha só, gente, quero agradecer muito aos meus amigos aqui da ANAPS, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, pelo prestígio, né? Nós sempre gravamos aqui o nosso programa Comando da Cidade. Muito obrigado ao meu amigo Nilton Belchariena, a minha amiga Anice, aos meus amigos o Rezende e a todos vocês que, na verdade, fazem com que este estúdio aqui da ANAPS possa ser um estúdio de grandes produções, inclusive o nosso Comando da Cidade, que vai ao ar todas as sextas-feiras na TV Porto Alegre, canal 6. Muito obrigado mais uma vez aos meus amigos do Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem, e muito obrigado aos meus amigos do Cresci Porto Alegre, meu grande amigo Flávio Koch. Muito obrigado a todos vocês, corretores de imóveis, pelo prestígio aqui no nosso Comando da Cidade. Eu vou fazer um pequeno intervalo comercial, volto já para a sequência do programa de hoje. Churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. Oi, amor. A Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Ai. O cachorro precisa de espaço, hein? Amor, tomei uma decisão. Ué, e o churrasco? Ai. E agora? A vida é feita de escolhas. É o nosso Comando da Cidade aqui na TV Poa, canal 6. E olha, nós estamos falando hoje sobre violência, mas estamos falando também sobre família, estamos falando hoje sobre solidariedade, estamos falando sobre literatura. O meu amigo Jorge Martins, que é um escritor, veio aqui para falar um pouco da sua vida, da sua trajetória e dos seus livros também. E o meu querido amigo Rogério Lago, ele que é gerente lá do Sistema de Transporte Seletivo da ATL, Associação de Transportadores por Lotação, e que vem hoje falar um pouco sobre o sistema de lotações, e nós vamos falar sobre esta violência que campeia hoje em todos os setores de nossa sociedade, que infelizmente não está sendo reprimida, não é, de uma maneira correta, e por isso mesmo está num crescente. E isto nós precisamos de todas as formas, nós como sociedade, nos organizar para fazer com que, para fazer frente, não é, a todos estes males que vêm assolando a nossa sociedade. Quero agradecer a vocês da ANAPS e dizer o seguinte: você que quer se associar aqui à ANAPS, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, você vem até aqui, a Borges de Medeiros 410, no 3º andar, vem aqui, as pessoas vão te atender e atender muito bem, e você vai ficar sabendo o que é, por exemplo, poder ter uma consulta médica com mais rapidez. Hoje, por exemplo, nós lemos nos jornais que o SUS está novamente em crise, não é? Aqui no nosso Rio Grande do Sul. Mas aqui na ANAPS não tem crise. Aqui você tem um médico que te atende rapidamente e pagando um precinho muito pequeno. Aqui você tem academia de ginástica, aqui você tem dinheiro, né? O pessoal empresta dinheiro também por aqui, tudo isso na Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social. Vale a pena você vir e participar aqui da ANAPS. Venha para saber, você que já é aposentado, você que está insatisfeito com o atendimento que
as instituições todas, né, que cuidam dos mais velhos, essas instituições dão para você. Então, vem aqui na ANAPS para saber o que pode ser feito a mais. Eu disse que nós íamos conversar agora, neste segundo bloco, sobre a violência, a insegurança. Tudo começa lá na família, as famílias desestruturadas. Aliás, eu tenho uma opinião que a pregação dos partidos de esquerda radical, que fizeram com que as famílias tivessem uma liberdade excessiva, uma liberalidade excessiva, libertinagem, isso fez com que houvesse, na verdade, essa desagregação. Essa desagregação, exatamente. Filhos e pais não se entendendo muito bem em grande parte das famílias. Algumas famílias estruturadas, algumas, mas a grande porção de famílias totalmente desestruturada, e isso, para mim, os partidos de esquerda fizeram para poder dominar a sociedade e chegarem ao poder como chegaram, não é? Mas isso realmente causou um grande mal para todo mundo. Mas, infelizmente, é o que está aí, não adianta chorar agora, porque já aconteceu. Meu amigo Rogério Lago, vocês estenderam o sistema para a Restinga e para o Lami. O que está acontecendo na Belém Novo. Não, sim, Restinga e Belém Novo. O que está acontecendo com essa extensão que vocês já fizeram e que estão sustentando? Bom, Braz, a princípio é por contrato, foi licitada essas duas linhas, tá? E nesse contrato de licitação, a linha Restinga ela opera toda a madrugada. É 24 horas de operação. De 10 em 10 minutos. De 10 em 10 minutos. Ela opera com 12 veículos durante a madrugada, quando opera com 16 veículos durante o dia. Quer dizer, com público ou sem público, tem que sair de 10 em 10 minutos. Exatamente. O que acontece com isso? A oferta aí está bastante superior à demanda, à necessidade. Então, é um excesso de rodagem, isso acaba reduzindo muito o IPK. O IPK é o índice de passageiro quilômetro, é onde indexa a tarifa de todo o transporte, que é o passageiro transportado por quilômetro. E essa rodagem durante a madrugada, ela nos propicia, vamos dizer assim, você roda vazio, então na balança o que transportou durante o dia acaba se sempre é prejuízo, né? Esvaziando à noite. Porque olha só, como é que é calculada a passagem, o preço da passagem do transporte coletivo? E que, na verdade, vai estourar lá no seletivo também. O tanto que rodou, que precisa rodar o ônibus, né, o táxi lotação, e o número de passageiros que vai carregar durante aquele período. Então, essa equação é que vai fazer, não é, com que o preço da passagem seja arbitrado. Se o ônibus roda superlotado, não é, a tarifa dele, de repente, vai ser uma tarifa menor. Se o ônibus roda vazio, a tarifa dele vai ser uma tarifa maior, não tem outro jeito. E isso repercute também, reflete lá no lotação, porque o lotação que, na verdade, o lotação, ele tem essa tarifa calculada exatamente numa proporção, com o ônibus. Só que quando chega lá, num transporte como esse, que está sendo feito lá na Restinga, vocês estão fazendo o possível para oferecer transporte para o pessoal da Restinga, mas estão sofrendo prejuízos. Nós estamos oferecendo esse transporte, o serviço é satisfatório, a aceitação da população da Restinga e Belém Novo foi muito boa na utilização do nosso serviço. Tá? Onde está o nosso grande problema? Além nessa situação do IPK informada, né? Nosso grande problema também está nos assaltos que acontecem durante a noite. É muito assalto. Quantos assaltos? Eu sei que uma época eu sabia quantos assaltos já ocorreram neste... 4 meses de operação, nós tivemos mais de 50 assaltos. 4 meses de operação, mais de 50 assaltos. Isso é um número bastante elevado. Nós viemos trabalhando junto com a Brigada Militar, com o pessoal de segurança para voltar atitudes aí que inibam essas ocorrências, né? Mas é significativo. E o assalto é aquele assalto rápido, é aquele assalto daquele... geralmente o drogado que está na madrugada, que vai lá fazer nós chamamos de caixa rápido, né? A lotação é o caixa rápido. Vai lá assaltar para ir lá, sair dali e ir lá comprar a pedra dele na vila. Ô Jorge, é dessa família desestruturada que saiu esse cara.
Não é? Deve ser. Não é? Pois é, nem é estruturada, né? É. Nem é estruturada, né? Eu ouço muito desses casos porque eu sou padrinho da biblioteca da FASE lá. Então, eu ouço muito o depoimento daqueles menores infratores que estão lá dentro. Eles não têm família estruturada. Se diz que toda família, de uma forma ou outra, bem ou mal estruturada, né? Mas não tem estrutura nenhuma, né? Não tem nenhum acompanhamento. Tu sabe que a violência está muito inserida também. Por quê? É no ambiente que está inserido o jovem, a criança. Porque o nosso cérebro, Brás, ele é plástico. Claro que não o plástico material, mas ele tem plasticidade. E ele se molda muito de acordo com o ambiente em que ele vive. Então, se ele vive num ambiente desse, desagregação da família, né, de mau exemplo, ele não tem nenhuma referência. E ele vai procurar se autoproteger, se autodestacar, se autoafirmar lá na rua. Você anda de lotação ou não? Muito pouco. Muito pouco. Mas é uma bela opção. É uma bela opção. Uma bela opção, uma ótima opção. Com certeza. Porque eu uso muito o meu carro. Quando eu não uso o carro, eu vou de lotação porque é mais rápido para o centro, mais ágil e não é caro. Eu não acho caro pelo que custaria um táxi em relação à lotação. Olha, e o Jorge tem uma empresa de locação de veículos, né? E eu utilizo a lotação. Eu utilizo a lotação. Eu deixo meu carro guardado até por causa do estacionamento, né, Brás? Os estacionamentos estão muito caros no centro. Não existe um controle desses valores. É um absurdo que está sendo cobrado nos estacionamentos da parte central. Então, eu utilizo a lotação. É absurdo mesmo. Olha só, 50 assaltos em 4 meses de operação. 4 meses. Inclusive, Brás, dando uma continuidade na colocação que eu fiz, e trago um exemplo aqui que a sociedade brasileira conheceu recentemente, eu coloquei que a maioria desses assaltos que acontecem, eles são em virtude do viciado em droga, daquele drogado que vai buscar um recurso, dinheiro para comprar, sustentar o seu vício, tá? E geralmente eles são totalmente sem escrúpulo nenhum, são pessoas que estão ali por que deve como aconteceu, às vezes agride o motorista, agride as pessoas para atender. Algum motorista já se feriu, não? Já tivemos casos, agora nós tivemos ontem um caso de um motorista que foi agredido por um assaltante, inclusive tentou esfaqueá-lo, né, mas ele conseguiu se defender e felizmente não houve. Nós já tivemos casos de motorista que foi alvejado e morto em assalto. Nesses 4 meses agora, não? Não, nos nesse 4 meses não, né? não. Mas já no passado. Já né? no passado. E a maioria, 80% desses assaltos, Brás, são cometidos né, por criminosos que já vão presos 3, 4, 5, 6 vezes e foram soltos. Ah, sim. Sim, é o problema do judiciário. A impunidade. Né? É o problema do judiciário, que é um problema seríssimo, não é? Aliás, eu não vou nem dizer que é o problema do judiciário, é o problema de alguns juízes, porque é fantástico que o cara já sabe qual o juiz que ele vai procurar, ele sabe qual é a vara que ele vai. Qual é a vara que é mais... Não é? Mas parece que só eu que enxergo, sabe? Parece que ninguém mais enxerga isso, sabe? Mas, Brás, o que a gente pode esperar do judiciário quando a gente viu recentemente a nossa presidente tentando defender a execução de um traficante de droga? Alegando que ele não matou ninguém. Matou, sim. Essas pessoas que os viciados matam, o traficante lá atrás é o primeiro culpado. Não, que ele conduz essas pessoas ao vício, à necessidade da droga. Mas o pior isso, lamentável atuação do nosso Supremo Tribunal Federal, que, de repente, é claro que por 3-2, graças a Deus tiveram 2 votos contrários a isso, mas acabaram soltando os empresários no momento em que eles iam envolver tanto o ex-presidente Lula, como também iam contar mais fatos a respeito do envolvimento da presidente Dilma. Mas já estão envolvendo, né? Mas... Ontem tem uma emissora de TV aí que não transmitiu, mas teve a outra que eu assisti. Não é? Mas é lamentável que não, vai para casa que vocês vão falar demais aqui. Quem é que não sabe que esse dinheiro todo foi para a campanha política? Exatamente, Então, quem é que é cego, né? A gente está passando um momento na nossa sociedade muito ruim, sabe? Muito ruim mesmo, não é? Onde as nossas instituições estão apodrecidas. Mas eu sempre acho que o momento seguinte vai ser um momento melhor e, se Deus quiser, vai acontecer isso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Brás, não pode ser nomeado pelo presidente da República.
Olha só, nem o presidente, nem os membros do Supremo Tribunal Federal Não né? pode. Não poderiam ser, né? Não poderiam ser indicados. É né? para ter isenção de ânimos. Porque não existe lá nenhuma isenção. E, inclusive, aquele negócio do notório saber tal, abriram mão, né? Desde que o ministro Toffoli foi indicado, acho que se abriu mão. Não é para... E vocês vão se dar conta, o público também, que quanto maior a impunidade, a criminalidade aumenta entre nós. Com certeza, Certo? com certeza. Então, que dê o exemplo, né? Se dê o exemplo. Se o exemplo não vem lá de cima... Se a justiça é ruim, com toda certeza, o que vai acontecer é que a criminalidade vai aumentar. Então, a impunidade está aí, né, Brasil? Vê exato. que não vai acontecer nada. E a tendência é aumentar assalto, crimes, homicídios, latrocínios. Basta ser do grupo que está mandando, sabe, né? Basta ser ligado ao grupo que está mandando, não acontece nada mais. Infelizmente está assim. Ô, Rogério, mas vamos lá, olha só, nós temos que combater isso, Rogério, né? Porque, afinal de contas, não dá para ter 50 assaltos em 4 meses num sistema de lotação e, de repente, achar que tudo é normal. Não pode ser, não é? Não, realmente nós não achamos que é normal, nos preocupa. Inclusive, nós tivemos mais de 25 pedidos de demissões nessa linha. O risco de vida, né? Porque as pessoas, os motoristas que estão lá, os trabalhadores que vão lá para ganhar o sustento das suas famílias, eles desistem, estão se arriscando, não é para isso, eles foram para trabalhar. Não sabe se volta para casa. Não para pôr a vida em risco. Então, nós tivemos mais de 25 pedidos de demissões nesse período. Isso também é um custo para a operação. Mas a ATL ela não está de braço cruzado para isso. Inclusive, nós participamos aí de um grupo, a ATL Todo o Transporte, um grupo denominado Transporte Seguro, que é um grupo onde participa todas as empresas de ônibus de Porto Alegre, os representantes de empresas de ônibus de Porto Alegre, dos consórcios, a ATL, o Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre, os sindicatos rodoviários, Polícia Civil, todos os comandos da Brigada Militar, inclusive o pessoal do CPC. E o comando da cidade. E o comando da cidade. Onde a gente se reúne mensalmente, apresentando as estatísticas, o que houve, e ali é estudado providências a ser tomado. Infelizmente, foi sempre convidado a participar do grupo o Ministério Público e jamais compareceu. Nunca participou o Ministério Público. Isso aí eu quero registrar e eu sempre digo, se não vir as pessoas que podem mudar a lei ou fazer alguma coisa, não vai adiantar nada. A Brigada Militar faz o trabalho deles. Eles prendem, soltam, e muitas vezes o policial está lá fazendo a ocorrência, registrando, e o marginal já está na rua, solto, já indo para casa. Mas olha, o Ministério Público é muito importante que ele participe, não é? Porque, afinal de contas, olha, e o Ministério... Ele representa a população. O Ministério Público, depois que foi criado, cresceu tanto que se transformou num dos poderes. Hoje, nós temos o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o poder do Ministério Público, não é? Porque, realmente, hoje eles ficaram grandões, inclusive absorvendo muita coisa do orçamento público, não é? Porque é um órgão hoje que, e eu não estou dizendo assim que não faça um bom trabalho, mas é muito bem pago para fazer o trabalho que faz, e muito bem pago mesmo, né? Então tem que fazer jus. Tem que comparecer, sabe, não é? Tem que ir lá discutir, tem que ir lá de repente ajudar a defender, a propor políticas, não é? Não dá para ficar, não é, só em festa por aí, não dá. Numa dessas nossas reuniões foi feita uma alusão que eu até repito, Deus não vem à Terra. Então, o Ministério Público não se envolve. Eles têm um mundinho deles e ficam lá, eles são os deuses. Deus não vem à Terra. Meu Deus do céu. Olha, nós criamos estruturas assim, muito bem pagas, super bem pagas, não é? E que, olha, pode realizar bom trabalho, agora estão extremamente distantes do restante da sociedade. Agora, nós Tribunal temos um trabalho... de Contas, Ministério Público, Judiciário, Legislativo, né? Até o Executivo, dá até exemplos, muitas vezes, não é? De um pouquinho mais de contenção nos gastos. Agora, o restante dos poderes que nós temos, meu Deus do céu, o Ministério Público ainda, né, tem feito um trabalho bom, né, Braz, o Ministério Público. Não, e claro, e eu até acredito que talvez haja aí
né, Eu sou um admirador do trabalho feito pelo Ministério Público. Acho que o Ministério Público faz um bom trabalho. Acho só que, de repente, as nossas instituições estão, de repente, absorvendo tanto dinheiro do nosso orçamento que não sobra lá para fazer a saúde para os coitadinhos, porque Deus sabe que, de repente, não ganham nada, não é? Então, eu acho que orçamento é tudo aquilo que entra em matéria de impostos, Deus sabe, tudo aquilo que, de repente, se consegue entrar no caixa da União, dos estados e dos municípios. Mas se isso sai só para pagar, Deus sabe, a própria máquina, não sobra para poder, de repente, contratar um médico, para poder fazer, de repente, uma assistência melhor, para pagar as santas casas, que estão aí todas elas chiando, né? Para pagar melhores professores, né? Porque tudo fica para pagar a própria máquina. Não é? Talvez exista um ruído de comunicação aí, mas eu acho, diante desse apelo aqui do programa Comando da Cidade, eu acho que o Ministério Público vai se fazer presente na próxima reunião da Eles ATP. são bons, fazem falta, com toda certeza, porque se é uma instituição qualquer, olha, não, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho realizado pelo Ministério Público. Faz realmente um bom trabalho. A única crítica que eu faço é exatamente com relação ao que absorve toda a máquina do orçamento. Né? É muito dinheiro do orçamento que vai só para sustentar a própria máquina e sobra muito pouco para fazer os serviços que têm que ser realizados para o restante da população. Eu acho que devia ser o contrário. Pouco para a máquina e muito para realizar os trabalhos. Mas não é assim, não é? E aí estoura lá, né? Insegurança, por exemplo, nas pessoas. Né? Ninguém aguenta mais tanta insegurança assim. E nós temos que unir forças, né, Brás? Tem. Esse grupo foi montado, inclusive com esse objetivo, inclusive foi criado um WhatsApp aí, onde nós temos todas as ocorrências que estão acontecendo, qualquer coisa, todo o grupo está sabendo e informando de imediato a Brigada Militar, que tem ali participação. Tá? Então, é importante que a gente conscientize, também respeito o trabalho do Ministério Público, mas é importante que a gente se junte para, juntos, achar uma saída para essa situação que está cada vez pior. Com certeza, com certeza. Olha, sempre que a gente vê esse monte de injustiça que acontece na sociedade, a gente volta as vistas para as estruturas que nós temos. Lá no Judiciário, olha, os juízes são muito bem pagos. Vamos lá no Legislativo, deputados, senadores, todo mundo, não é? Muito bem pagos, não é? Algumas câmaras de vereadores, até a nossa Câmara aqui, não, a nossa Câmara aqui ela é mais samaritana, com Deus. Agora, Né? mais de 40, 50 partidos políticos? Será que existe tantas ideias assim? Esses dias, olha, não vai ter mais dinheiro de empresas. Aí aumentaram o repasse público para os partidos, não é? Então, e não aumentou pouquinho, era 200 e poucos milhões, foi para 700 e tantos milhões, quase 800 milhões. 800 e poucos. Não é? Então, não dá, sabe, não é? É muita sacanagem, sabe, né, com o dinheiro público. E aí começa depois a chorar, não tem para pagar a Santa Casa. Não tem por quê? Sabe, está onde o dinheiro? Claro, está onde não devia estar. Mas né? Diante, né, da recessão que nós estamos passando, a própria presidência da República triplicou o valor lá dos fundos partidários. Gente, olha, eu vou fazer um pequeno intervalo comercial, volto já para a terceira e última parte do nosso Comando da Cidade de hoje.
Comando da Cidade, nós estamos agora com a última parte do programa de hoje. Hoje recebendo aqui meu amigo Jorge Martins, ele que é escritor, com vários livros lançados, um para ser lançado agora em julho, na metade do ano. Ele que também tem uma história de vida realmente sensacional, que está dando filme também, já começam a gravar o filme Meu Nome é Jorge, né, que a gente vai ver nos cinemas, não vai demorar muito, e também trouxe aqui meu amigo Rogério Lago, ele que é gerente do sistema de transporte por lotação, e que veio aqui falar exatamente sobre esse sistema que é realmente sensacional. Eu acho que nós fazemos aqui em Porto Alegre o melhor transporte seletivo de todo o Brasil. Eu conheço várias cidades brasileiras, vários estados brasileiros, e não conheço um só lugar que faça um transporte seletivo de tanta qualidade como nós fazemos aqui na nossa Porto Alegre. É verdade, Rogério? É verdade. Olha, o Rio de Janeiro é uma loucura, não é? Não dá para comparar o transporte seletivo do Rio de Janeiro com o que nós fazemos aqui. São Paulo nem existe, aquela loucura lá daquelas combis deles, né? Eu não conheço realmente nenhum lugar no Brasil que tenha alguma coisa parecida como tem aqui em Porto Alegre. Braz, eu estava até dando uma ideia aqui para o Rogério Lago. Nós estávamos conversando aqui e eu viajei pela Europa, estive nos Estados Unidos, estive na França, em vários países, né? Onde se costuma muito, tem nas paradas de ônibus e tal, uma mini livraria para o usuário ler o livro. Até dei uma ideia aqui para o Rogério, para quem sabe, né, agora, na lotação dele, né, ele seja inédito esse projeto aí, de livro dentro das lotações. Levar a cultura para dentro das lotações para os passageiros. Enquanto estiverem nesse trajeto, né, irem lendo e degustando de uma boa leitura. Deixo aqui. Seria uma coisa bonita, não é? De se ver. Alguém que sai da Restinga até chegar ao centro da cidade, leva quanto tempo? Mais de uma hora. Mais de uma hora. Olha. De repente ele lê um livro durante uma hora, né? E transforma a vida dele. É verdade. E depois também é prazeroso estar dentro da lotação, passa mais rápido e incentiva a leitura. Mais de uma hora para sair da Restinga e chegar até o centro de Porto Alegre. Olha, se não lotar esse carro, realmente vai ter problema, claro, vai dar prejuízo, com certeza. Mas, Braz, falando sobre a qualidade do sistema, agora tu colocasse, é muito importante a gente ver que o nosso sistema ele não existe igual ou similar no mundo. Eu falo já com conhecimento, várias pessoas, inclusive aqui, vários pessoas que vieram aqui daqui de outros estados do Brasil, também aqui da Colômbia, da Bolívia, já vieram a Porto Alegre nos visitar para conhecer e saber o que se fez para dar certo. O nosso sistema, como todos lembram, em 77 começou com combis. É verdade. Era combis. E essa evolução, a grande parte ao interesse dos permissionários, dos empresários do sistema, que foram evoluindo, se qualificando, se profissionalizando, também com a ajuda do poder público, também com uma boa fiscalização. Nós temos um sistema hoje que, em Porto Alegre, o sistema seletivo ele foi, eu denomino como uma guarnição para o sistema ônibus, porque Porto Alegre não proliferou o clandestino como em outras cidades, outras capitais brasileiras. Não. Graças ao sistema lotação. Exatamente. Então, quer dizer que entrou numa lotação, pode ter uma plaquinha lá. Nesta lotação se incentiva a leitura? Pode ser. A lotação é um transporte seletivo, tudo que for para qualificar e trazer o melhor conforto para o nosso usuário, sempre Olha, é inédito. É bem-vindo. Vem ônibus, né? Lá eu fiz, inclusive, escrevi poesias agora, né? Para participar do concurso, né, da poesia nos ônibus, e, quem sabe, literatura nas lotações. Olha só. Teve o concurso agora, foi classificado? Ganhou? Não saiu ainda. Nós estamos esperando essa semana. O que você escreveu? Eu fiz umas 3, 4 poesias. Inclusive atrás do meu livro, né? Eu posso dizer uma aqui, ó. Diz aí. Da pedra gelada de cada calçada, fazer-lhe a sua cama, do céu o cobertor
e da fome o objetivo de se tornar um vencedor. Ah, que bonita essa. Essa é bonita, muito bom. E difunde também, e um projeto desse incentiva a leitura, né? Imagina, tu desce da lotação, olha, eu peguei aquela lotação, tinha livros para ler. Agora, você sabe que no meio de toda esta violência que acontece em todas as regiões, porque não é exclusiva de Porto Alegre, é em todo o Brasil que acontece essa violência toda. O lotação ela procura dar para o passageiro uma segurança maior, e vocês estão incentivando muito o cinto de segurança, né? Que os passageiros usem o cinto de segurança durante as viagens. Exatamente, Braz. A lotação hoje ela é equipada com a plataforma elevatória, é por lei, tá? Todas as lotações que entram no sistema já entram com elevador, tá? O cinto de segurança, inclusive hoje com cinto retrátil, para evitar que o grande problema antes do cinto era o cinto ou jogado no chão, ou enrolado, amarrado. Hoje não, ele é retrátil. O passageiro puxa o cinto, coloca, quando ele soltar, o cinto entra de novo para dentro da poltrona, vai estar sempre limpo, né? E é fácil de usar. Nós incentivamos o uso do cinto de segurança. Nós já vimos aí, volta e meia, situações que ocorrem de acidente de trânsito, que o passageiro não teria sofrido absolutamente nada se ele estivesse usando o cinto. Tá? Então, a gente incentiva o uso do cinto, estamos pedindo que é uma consciência de saída do usuário, da população, mas que use o cinto de segurança, é para o bem dele. Está ali, nós estamos ofertando, foi colocado, foi instalado o cinto para ele usar. Veja bem, Brasil, eu não estou aqui para fazer apologia à lotação nem nada, não sou garoto propaganda, mas o que eu tenho notado nas nossas lotações aqui de Porto Alegre, sempre quando eu pego, é o seguinte: eu acho que está existindo um critério aí, uma seleção muito bem feita, porque eu já fui chefe de RH junto às lotações. Tu vê a educação dos motoristas, né? Eles não ultrapassam, dificilmente tu vê um motorista como lotação ultrapassar, eles respeitam a velocidade, são pontos positivos. Muito positivos, né? Muito. Para quem é transportado, e de segurança também. Né? E eu sou um dos que incentivo também aos passageiros usarem o cinto de segurança. Na dúvida, use o cinto de segurança. É necessário, com toda certeza. O Rogério, me diz uma coisa, quase não acontece acidentes com lotação, não é? Eu vejo muito poucos. É pouco acidente, e quando acontece, felizmente, pequenos danos materiais, não tem acidente com grande gravidade ou que venha ter feridos ou óbitos, né? Até porque o motorista é obrigado a obedecer a velocidade da pista, não é? Porque o que faz normalmente que o acidente seja grave é o não obedecer à velocidade, o excesso de velocidade, sabe, indicada. Está indicando lá 80 e o cara fala assim, mas meu carro vai a 200, por que eu vou ficar aqui a 80, né? E, de repente, quando ele vê, a coisa não fica bem. Aconteceu um acidente esses dias, é claro, foi um carro, o cidadão estava gravando, inclusive, o velocímetro, está isso na internet, não é? Ele estava gravando o velocímetro e, quando ele vê, chega a 210 o velocímetro, não é? E quando ele ia comemorar, sabe, porque chegou a 210, aconteceu alguma coisa que, de repente, só se vê aquele transtorno todo, Deus sabe, que ocorreu, não é? O pós-acidente. O giro da câmara. O giro da câmara, o pós-acidente. Braz, nós na ATL nos preocupamos muito com essa qualidade do serviço prestado. Tanto que nós estamos elaborando agora, para o segundo semestre, uma reciclagem no treinamento de motoristas. Isso é importante, que o motorista seja constantemente treinado, tanto como direção defensiva, né, condução econômica, para saber operar o veículo, como também relações humanas, tá, e tratamento de urbanidade com o usuário. Tá. Então, nós temos essa preocupação, a gente sabe que sempre tem que melhorar, tá? E, às vezes, nós não podemos permitir que uma pessoa ou outra afete todo o sistema, todo o trabalho que representa o sistema. Uma outra coisa importante é que hoje as lotações estão começando a ser equipadas com GPS, que dá para acompanhar, inclusive, a velocidade que esse veículo transitou no trecho, e o motorista, às vezes, quando ele passa já informa, quando ele sai do limite, que é 60 por hora, ele vai ter que explicar o que houve. Tá? E outra coisa é as câmeras. Tá? Que hoje nós temos quase 50% da frota já está equipado com câmeras, e a tendência é equipar todas.
para que ali tenha, inclusive, dá para se observar até a condução do motorista. O monitoramento, né? Monitoramento. Direto, online. Direto do motorista. A ATL faz essa fiscalização também, não? Faz, a ATL, quem faz essa fiscalização, a ATL, ela fiscaliza, como a ATL que tem o contato com o usuário, tá? Nós fizemos o feedback com o nosso usuário, o saque da ATL, nós temos a informação do que está acontecendo de errado. Nós temos os nossos fiscais lá, que o nosso fiscal é o nosso usuário, é o nosso transportado. E eles nos passam algumas coisas e nós, então, vamos junto às empresas, aos operadores, saber o que está acontecendo e pedir um retorno, né? Olha só, aliás, esse GPS, e é uma coisa que seria possível, deveria estar, na verdade, em todas as paradas de ônibus, para que o cidadão soubesse. Olha, meu ônibus, estou esperando um ônibus, deixa eu ver aqui onde que ele está, esse ônibus, não é? Quantos minutos está daqui? Esse sistema está sendo oferecido para a prefeitura aqui. Vamos ver se, de repente, isso acaba acontecendo, porque seria muito bom que acontecesse. Exatamente, é um aplicativo, né, que já tem hoje para celular. É um aplicativo que você coloca, não é, nas paradas de ônibus todas. O cara, quando chega na parada de ônibus, ele sabe aonde o ônibus está, quantos minutos para chegar ao ônibus, não é? Então ele tem uma orientação muito melhor do que nos dias atuais. Inclusive de um assunto que nós já debatemos assim, a questão de segurança, porque ele propicia para o usuário a saber que hora ele deve chegar na parada, porque daqui a pouco ele chega na parada, acabou de passar um ônibus, ele fica 20 minutos à noite numa parada sozinho, correndo o risco de ser assaltado. Se ele sabe que já passou e ele sabe que vai passar daqui 20 minutos, ele pode chegar naquela parada mais próximo do horário do veículo passar. Ele se protege melhor. Exatamente. Com certeza. Com certeza se protege melhor. Gente, eu quero mais uma vez agradecer aqui aos meus amigos da ANAPS, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social. Todas as semanas nós gravamos o nosso programa aqui nos estúdios da ANAPS. Muito obrigado ao meu amigo Newton Belcharena, a minha amiga Alice, meu amigo Rezende, a todos vocês que, na verdade, propiciam, a Fernanda, não é? A minha amiga Fernanda, a todos vocês que propiciam para nós aqui esta possibilidade de gravar o Comando da Cidade. O Marisco, o Augusto, os câmeras aqui, deixa eu ver, o Vinícius, o Vinícius, ele que cuida do nosso som. Então, muito obrigado a todos vocês aqui da ANAPS pela gravação aqui do nosso programa, do nosso Comando da Cidade. Pode falar, Jorge. Eu vou aproveitar a oportunidade, Brás, já que foi aumentado, né, temos agora o projeto da Restinga aqui, das lotações, e dizer que nós estaremos lá na Restinga, sábado às 9 horas da manhã, na Escola Hildo Meneghetti. Para que nós vamos estar na Escola Hildo Meneghetti, sábado de manhã? Nós estaremos lançando o projeto Troca Solidária de Livros. É um projeto em parceria com o Banco Estadual do Livro, né, da Fiergs, a SMED, Secretaria Municipal de Educação, a Cotravipa e o DMLU. Quem está capitaneando esse projeto é o André Caruz, o diretor do DMLU. No que consiste esse projeto? Esse projeto consiste o seguinte: as crianças vão receber o livro das escolas, as crianças, os alunos vão receber os livros do Jorge Luiz Martins, do escritor, e também eu vou nessas escolas dar palestra. A troca vai ser em troca de 4 quilos de lixos recicláveis. Então, o que acontece? Essas crianças, às vezes, esses alunos que não têm condições de comprar um livro, Brás, vão ter acesso aos meus livros. Eles vão ganhar esses livros, vão ficar para eles, e parte desses livros também, a metade, 50%, vai ficar na biblioteca da escola. Por que eles escolheram que eu estivesse patrono desse projeto? Porque eles acham que a minha história e a minha trajetória de vida se identifica muito com os jovens e adolescentes de hoje, já que estamos tão carentes de amor e de carinho, né? Então, separe seu lixo e descubra a magia dos livros. Quer dizer, quem levar 4 quilos de lixo reciclável... vai ganhar um livro. Ganha um livro. Isso. Ganha um livro. Bem bacana. E um outro, são 2 livros. Um livro o aluno ganha e o outro livro fica na biblioteca da escola. Então, olha... Só que as crianças não vão estar diretamente manipulando esses lixos, porque não pode, até pelo código da criança e do adolescente, né? Quem vai estar inserido são as escolas, os professores e os pais. As crianças vão acompanhar. Tá bem. Olha, Jorge, muito obrigado você pela tua presença aqui. Fiquei muito feliz hoje com a tua presença do Comando da Cidade. Muito obrigado. E eu queria deixar uma frase aqui,
que a vida não tem sentido se não for a serviço dos outros. Que coisa boa. Rogério Lago, muito obrigado você pela tua presença, parabéns pelo sistema de transporte seletivo, pela ATL, pelo trabalho que vocês fazem e principalmente por essa tentativa que vocês estão fazendo de colocar um transporte melhor na Restinga e também lá em Belém. Eu que agradeço, Braz, ao privilégio de estar aqui falando com os teus telespectadores. E nós estamos cada vez mais envolvidos em prestar um bom trabalho, porque cada vez mais o tempo nosso de deslocamento está cada vez maior. Hoje, para a gente chegar no nosso destino, está cada vez mais demorado. E nós queremos, então, o quê? Proporcionar um serviço hoje com banco reclinável, com ar-condicionado, para que as pessoas deixem seu carro em casa e se desloquem de lotação. Maravilha, maravilha. Que, na verdade, quando o Lotação surgiu, foi exatamente para isso, para que pudesse diminuir o número de carros nas ruas da cidade, porque é um transporte cômodo para que as pessoas possam, de repente, se deslocar de uma maneira muito confortável, não é? Em várias direções da cidade. E facilita o sistema viário também, Com certeza, com certeza. Mais uma vez, os nossos agradecimentos aqui aos meus amigos da ANAPS, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social. Gente, sexta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta para mais um Comando da Cidade.